não quis deixar-se banhar. Na realidade, produziu-lhe grande hilariedade quando acabou entendendo o que, de tão boa fé, eu lhe oferecia. Recriminei-o com gestos e trejeitos, por caçoar de mim, e ele, ao ver-me zangada, o que não era verdade. Mas eu fingi, fazia parte do jogo. Afogou-me o senho com os dedos, levantou-me as comissuras caídas dos meus lábios, forçando-me a sorrir. E quando fiz, como prêmio, beijou-me ali, onde eu sorria. E a noite desceu sobre nós, e o céu se povoou de luminárias. E eu só fazia sorrir para que uma e outra vez me beijasse o sorriso. Os costumes, a autoridade, a sabedoria, pompas e postura dos deuses estrangeiros nos mantinham tão fascinadas, nós, as mulheres, que não me teria surpreendido, caso eles tivessem permanecido mais algum tempo entre nós, se, ao cabo de 9 luas, nossa tribo mudasse de raça. Deu-se que, sobre uns veios que esverdeavam nas rochas próximas, acenderam os estrangeiros grandes fogueiras, e quando o solo já se calcinava ao redor do fogo, começaram a esvaziar inúmeras vasilhas de água sobre a pedra. Esta imediatamente se gretou de tal forma que era fácil desprender o pó, os cascalhos surgidos ao fazer-se em pedaços o monte com tão singular invenção. Assim que tiveram pedaços suficiente de material rochoso, como que para demonstrar-nos o que pretendiam, dividiram-se o trabalho entre si. Uns fizeram curiosas cavidades na argila previamente umedecida no chão, com formas muito singulares. Outros colocaram sobre o fogo grandes recipientes de barro cozido 2 vezes, enchiam-nos com pedaços de rocha recentemente arrancado do veio esverdeado e, após algum tempo, vimos como começavam a fundir-se, nem mais nem menos, como se fosse gordura animal, embora mais lentamente. Nunca nossos olhos viram nada semelhante. Derreterem-se pedras tal qual manteiga, dissolverem-se as rochas como nuvens. Mas, se grande foi a nossa confusão, maior ainda foi verificar que os estrangeiros despejavam aquela sopa fervente nas cavidades previamente preparadas no chão. E aqui se produzia o fenômeno inverso ao anterior. Se no recipiente sólido se tornava líquido, nos moldes, à medida que esfriava, o líquido se tornava sólido, adquirindo exatamente a forma do buraco em que os meteram. Desse modo, se a cavidade feita na argila tinha a forma de machado, era um machado que dali surgia. Se tinha uma forma de arado, era um arado. Se de bracelete ou colar, um colar ou um bracelete. A magia dos estrangeiros em muito excedia os poderes de voodoo. A pedido do ancião da barba de trigo, o homem das 2 línguas explicou: ó, tu, dono e senhor dessas pedras, leitor das estrelas, intérprete dos deuses, escuta nosso desejo. Pretendemos carregar 3 vezes os 10 carros que trazemos com esta rocha das tuas montanhas. E em troca disso e do sustento necessário durante o tempo que precisemos para extraí-las, fabricaremos para o teu povo os utensílios que necessiteis para a caça ou para a colheita. Eis o que te pedimos, ó grande voodoo, e eis o que te oferecemos ao mesmo tempo que nossa amizade. Se as estrelas não te aconselharem a satisfazer nosso desejo e oferta, hoje mesmo partiremos para longe daqui para brindar a outros o que nos nega. Somos mercadores, somos homens de paz e não de guerra. Em tuas mãos estamos, ó voodoo, senhor das estrelas e de nossas vontades. Quando as estrelas quiserem falar, falarão, respondeu o voodoo. Entretanto, sois meus hóspedes, e ordeno a meus homens que vos ajudem a rasgar as montanhas, e as minhas mulheres a festejar-vos. Mal ouvi, acheguei-me ao meu jovem Deus. Pendurei-lhe ao pescoço umas guirlandas e coroei-lhe a fronte com flores amarelas. Que belo estava! Rocei meu rosto e minha testa com as pontas dos dedos. Eu sou Clô, chamo-me Clô. Tua amiga se chama Clô. Clô? Repetiu, tocando-me nos ombros. E tu? Perguntei apalpando. Como te chamas?
levou a mão ao peito. Mimos, respondeu-me. Mimos, repeti, tomando-lhe uma das mãos e beijando-a como ontem. Mimos convidou-me a sentar entre as rochas, e ali permanecemos falando sem nos entendermos, rindo sem motivo, brincando com as pedras, com as flores, com o mato, e eu colada a ele, procurando seu calor, sentindo arder o meu sangue. E que misteriosa atração, nunca dantes sentida por mim. Instava-me a estrear meu corpo contra o corpo dele, até o ponto de pensar que não haveria força no universo capaz de desprender-me, separar-me dele. Naqueles dias, aprendemos muitos nomes. Cobre, material novo de que eram feitas as couraças. Rebanho, gado, castração, domesticação, boi e curral. Segurando a respiração, paralisados pela novidade do que ouvíamos e, por causa da autoridade de quem dizia, os deuses cretenses das barbas explicou-nos as vantagens de caçar os animais e não devorá-los na hora, mas esperar que se reproduzissem e se multiplicassem. Traçou habilmente sobre uma pedra calcária, situada no parâmetro da esquerda, segundo se entra na cova, 2 desenhos singulares, e explicou-nos que não deveríamos nunca destruir um animal pronto para parir, porque na fecundação e gestação dos animais fundava-se a prosperidade do homem do futuro. Entre os varões da tribo, havia tão destros para a caça que colocavam a flecha onde punham os olhos. Outros eram grandes artesãos e escultores. Outros haviam que eram habilíssimos na dança e na flauta. Nadim, primo dos meus primos, não dominava nenhuma dessas artes, mas era grande observador, que sacava consequências de suas observações e sabia, depois, aplicá-la. Era o mais jovem dos sacerdotes que formavam o conselho de Voodoo. Mesmo não o sendo, participava da reunião dos anciãos que o chamavam de O Prudente ou Guardião da Sabedoria. Quando o cretense das barbas flamíferas nos explicou seus desenhos, incitando-nos a deixar de ser caçadores para sermos criadores de gado, Nadim foi quem lhe fez a pergunta mais sagaz. E o primeiro a propor uma próxima expedição cinegética para não matar as peças, mas para afugentá-las com gritos, pedradas e conduzi-las para os currais que seriam previamente construídos. E com paliçadas tão altas, disse ele, que não os possam saltar nem o cervo e nem o cavalo. Desde criança, eu sabia que eu estava destinada a unir minha vida com a vida de Nadim. Assim que Voodoo me tivesse esposado sobre o leito de grão de trigo. Uma venturosa tarde, quiseram demonstrar-nos as vantagens que a domesticação dos animais proporciona. Ungiram os bois que vagavam soltos sem fugir ao arado de cobre que fabricaram no primeiro dia, cujo timão, esteira e vara eram de madeira, como os nossos, mas cuja poderosa relha não era de sílex, que continuamente tinha que se repolir e renovar, mas de cobre, que jamais se rasga ou se rompe. E vimos como os bois realizavam, sem se cansar, em terra seca, que arejavam e afofavam a faina que só os mais musculosos dos homens, esgotando-se e revezando-se, eram capazes de fazer, e somente em terreno muito amolecido pela chuva. Nova era se abria para nós e para todos os homens e mulheres de todas as tribos vizinhas. Pois novidades como essas correm impetuosas como o vento, e nos rostos dos meus havia indeclinável decisão de saber aproveitá-la. Todos os dias, Mimos me presenteava com pulseiras, colares, argolas de cobre, fabricado por ele mesmo ao pé da pedreira. Eu não sabia como corresponder-lhe, a não ser com beijos ou flores, mas sentia-me devedora. E quando víamos chegar a noite, abraçados, esforçava-me em pensar como eu poderia agradá-lo, porque o que ele queria já pertencia a Voodoo e não se podia ofertar a outrem sob pena de perder a vida. À medida que o tempo passava, eu aprendia muitas palavras do idioma de Mimos, e do meu
Ele mais ainda. Às vezes misturávamos vocábulos das duas línguas para nos entendermos melhor. Como enriqueci meu espírito na companhia dele. Disse-me que a sua ilha ficava na encruzilhada dos povos extremamente sábios e laboriosos. Uns se chamavam egípcios, outros babilônios, outros helenos, israelitas, sírios e fenícios. Comerciavam com todos e todos aprendiam novas técnicas assombrosas. E do mesmo modo com que eles aprenderam a domesticar animais, como porcos, touros, cordeiros, cabras e galinhas, os cretenses ensinaram-lhes a domar o vento. Que dizes, Mimo? Domar o vento? Entendi bem? Minos me explicou que quando o pai dele era jovem, navegava-se em troncos esvaziados de árvores, empurrado para trás com umas pás para que o tronco deslizasse para frente. Agora, entretanto, desdobra-se ao ar uma grande tela para que o vento sopre nela e a impulsione o barco. Mas então o tronco da árvore vai aonde quer o vento, não aonde queres tu, perguntei. Esclareceu-me que não era assim. Não entendi, mas, do mesmo modo que os bois iam para onde queria seus amos, o vento os empurrava para onde eles mandavam. E mais, como o vento fazia todo o trabalho e não se cansava como os homens, as barcas passaram a ser muito, muito maiores, como casas flutuantes, em que cabiam todos eles, que eram 30, e os 10 bois com seus carros, e mais as pedras que estavam extraindo daqui, e as mercadorias que traziam para trocar, e também as que compravam em outros países. Diz-me, Clô, conheces o mar? Certa vez eu o vi, do pináculo do Cerro del Águila. Era como um céu caído, tão grande como ele, e da mesma cor. Disseram-me que era feito de água, tal como o nosso rio, mas que era tão grande que não se podia ver as margens. É verdade isso? Sim, Clô, é verdade. Uma noite muito quente, a mais quente da longa estiagem, Minos me fez uma terrível declaração. Sofríamos havia meses e meses a falta de chuva. A terra estava queimada, gritada, seca. Só à beira do rio havia um breve relvado em que ele e eu estávamos recostados. Essa é a minha estrela madrinha. Deram-me seu nome porque ela estava no zênite quando eu nasci. Surpreendeu-me que Minos não me respondesse. Virei-me para ele. Chorava. Enchi-me de tristeza ao vê-lo. Partiremos dentro de 3 sóis, disse-me ele. Oh, minha pequena Clô, aqui tem nome de estrela. Não posso suportar a ideia de ter de me separar de ti. Queres vir comigo? Fiz que repetisse as palavras para o caso de não havê-las entendido bem. Não houve erro. O que me propunha era ir-me com ele sobre o mar, empurrados pelo vento que ele sabia domar, tal como os seus bois. E me propunha chorando, protetora minha, ilumina meu pobre entendimento. Nem posso abandonar meus horizontes sem trair voodoo, que me há de desposar sobre o trigo, para que a semeadura seja frutífera e minha descendência sagrada. Nem a Nadim, a quem meus pais me prometeram, e cujas mãos passarei assim que voodoo me tenha possuído. Mas tampouco posso imaginar minha vida sem o cretense. Dilacera minha alma a ideia de separar-me para sempre desse Deus estrangeiro, um Deus que chora por não querer se separar de mim. Naquela noite, nos retiramos muito tarde. Ele para o seu acampamento, porque dormiam nos carros com as cabeças apoiadas em macios sacos de penas. E eu para a caverna, para o canto designado junto a Irinda e minha mãe, onde dormíamos em esteiras, o corpo abrigado pela pele do urso. Ao aproximar-me, vi uma fogueira acesa e à volta dela vários homens sentados. Reconheci Nadim, Voodoo, nossos anciãos, o intérprete, o cretense barbudo e 2 mais da sua terra. Não poderia chegar à gruta sem ser vista e não desejava que me interpelassem sobre meu regresso em hora tão avançada da noite, de modo
que me escondi atrás de uns matos, à espera de que se retirassem, mas não pude concentrar-me em minha pena, minha perplexidade, minha indecisão, porque me chegavam as vozes dos reunidos e o que discutiam era de extrema gravidade. Um dos estrangeiros se expressava assim: nossa viagem, ó Voodoo, será longa e penosa. Não te pedimos presentes, mas trocas, tecidos, plumas, arados, armas a troco de trigo. Teus vizinhos e súditos da colinas no negaram. Emissários que mandamos seguidos teu conselho ao Cerro del Águila regressaram com a mesma resposta. Somente tu podes salvar-nos da fome. Calou-se Voodoo. Nadim respondeu por ele. E tu, Senhor do Fogo, que transmutas as pedras em metais, não pode transformá-los em alimento? Nem todos os alimentos servem no mar, Senhor. A carne apodrece, até mesmo a água das pipas se corrompe. Trigo em grão, ou em massa, ou em bolacha é do que necessitamos. Pede-nos que não te podemos dar, insistiu Nadim. Daqui a 4 ou 5 dias, a estrela Clô nos avisará que devemos preparar nossos petrechos. O grão que temos guardado é para a semeadura e para a cerimônia sagrada de fecundação. E essa semeadura, pensa-o bem, não se colherá antes que se passem 10 luas. Pensa também tu, replicou o cretense. Ó Nadim, a que chamam guardião da sabedoria, que condenas nossos homens à fome e talvez à morte. Não percebe, Senhor do Fogo, replicou Nadim, implacável. O que me propõe é a troca da tua fome pela minha e a dos meus. No mar não se arranca nem se colhe, murmurou frouxamente o homem da Creta. Mas se pesca, respondeu Nadim secamente. Bois não se alimentam com bichos do mar. Então, Voodoo se pôs em pé, dando por concluído o conclave, e voltou-se para a Serra del Águila. A estrela se aproxima do lugar sagrado, murmurou. Em silêncio, virei o rosto em direção à minha protetora, com muda súplica de inspiração. Vão morrer de fome no mar, disse-lhe. Ajuda-me, dita-me o que devo fazer. Repeti minha súplica centenas de vezes, sem deixar de olhá-la, até adormecer ali mesmo no mato. Minhas lágrimas devem tê-la comovido, porque, entre sonhos, Clô me ditou o que deveria fazer.